Oi, pessoal, tudo bem? Dando seguimento aos vídeos que eu posto aqui no canal sobre cinema, fotografia, e outros assuntos, hoje eu vou falar sobre um diretor de fotografia famosíssimo chamado Néstor Almendros, espanhol, que começou trabalhando nos filmes do François Truffaut e chegou a Hollywood trabalhando com o Terence Malick, que fez o filme Days of Heaven, que aqui no Brasil foi com o título Cinzas no Paraíso, com o Richard Gere. Esse filme é de 78, ganhou o Oscar de fotografia e de cinematografia, e eu vou falar um pouco sobre o Néstor Almendros. Na verdade, assim, a vida do Néstor Almendros começou, ele nasceu na Catalunha e foi morar em Cuba, fez pequenos filmes sobre protestos em Cuba, pequenos documentários, e ele acabou sendo expulso de lá por conta do teor dos filmes dele, que era contra o governo, uma coisa política, e ele foi para a Europa. Na Europa ele conheceu o François Truffaut, fez O Garoto Selvagem, que é um filme do François Truffaut, um dos primeiros do Truffaut, O Homem que Amava as Mulheres, O Último Metrô, tudo isso é fotografia do Néstor Almendros. E aí o diretor americano, o Terence Malick, que fez, entre outros filmes, né, A Árvore da Vida, chamou o Néstor Almendros para trabalhar nesse filme chamado Days of Heaven, que, né, no Brasil tem esse título de Cinzas do Paraíso, de 1978, com o Richard Gere no papel principal, novinho ainda, ele nem era ainda o grande ator que é até hoje, né? E o Néstor Almendros topou fazer esse filme. A minha narrativa hoje vai ficar em cima desse filme especificamente, porque esse filme ganhou vários prêmios, inclusive o Oscar de cinematografia. O filme, ele em si, eu até nem gostei muito do filme, mas a fotografia do filme é um negócio sensacional. E é disso que eu vou falar hoje. Eu vou passar algumas cenas desse filme, os ângulos que ele fazia e as peculiaridades da gravação e também o tipo de luz que ele usou. Bom, como ele veio da escola europeia, e na Europa, né, não tem essa luz branda igual nos Estados Unidos, por exemplo. Às vezes aqui no Brasil também essa luz mais limpa, né, sem nuvens. Na Europa, principalmente em França, Inglaterra, tem muitas nuvens. Então, essas nuvens, elas meio que fazem atenuam a luz. A luz nunca vem direta, elas vêm sempre filtradas por essas nuvens. Então a luz é sempre suave no rosto. Por isso que o cinema europeu, ele é muito conhecido por usar usar iluminação natural. Raramente eles usam muitos holofotes, muitos refletores, né, vamos dizer assim, no cinema. E o Néstor Almendros, quando chegou no cenário lá, né, para fazer esse filme, ele se deparou com isso, ele se deparou com essa quantidade de luzes. Então ele chegava para gravar, tinha aquele monte de holofote, um monte de cenário montado, e ele ia aos poucos pedindo para desligar aquilo, porque a luz nos Estados Unidos não tem, eles foram gravar no Texas, a luz não tinha, não tem, né, essas nuvens, então é a luz direta, a luz do sol, muito mais difícil de filtrar, né? Então é uma luz dura. E ele, ao mesmo tempo, não queria usar essa iluminação, ele foi cortando o pessoal lá da equipe de montagem já com raiva dele, dizendo que ele e o Terence Malick estavam ficando loucos, não sabiam o que eles estavam fazendo, e ele queria fazer um filme americano no estilo europeu, vamos dizer assim. E ele entrou numa de gravar o filme também, num horário que a gente chama de hora dourada, que é um horário ali antes do sol se pôr até começar o início da noite. Então, esse horário é o horário de ouro, é o horário que aquela luz está meio amarelada, está bonita, fim de tarde, e ele só queria gravar nesse horário. E esse horário você tem, sei lá, 20, 25 minutos. Ele até brincava que o pessoal chama de hora dourada,
E ele falava, como é que pode ser hora dourada se só tem 20, 25 minutos? Isso mais que irritou ainda o pessoal por conta de você não ter um dia inteiro de gravação, né? Você gravar só durante 20 minutos, mas o resultado é sensacional. O filme, como eu falei, eu não gostei muito e tal, mas a fotografia do filme vale cada, talvez, centavo. Tem que buscar esse filme no streaming, ver onde vocês acham para poder assistir. Esse filme, ele teve um problema também, ele estava começando a perder a visão, o grau dele, vamos dizer, quem usa óculos, o grau dele estava aumentando, ele estava pedindo, ele teve um problema. Primeiro, que ele não podia filmar, ele não podia operar as câmeras por conta de uma coisa trabalhista nos Estados Unidos. Então ele pedia para alguém, um auxiliar, fazer as fotos das cenas com o Polaroid e ele examinava as imagens com óculos assim, fundo de garrafa, né, como a gente chama aqui, para tentar ver, ele estava já perdendo a visão. E o filme, com essa demora, ele teve que abandonar as filmagens porque ele já tinha um outro filme agendado com o Truffaut. Mas dê uma olhada nas cenas que eu já passei aqui e vou passar de novo. São cenas maravilhosas. Só mais uma peculiaridade do filme que é muito legal, que é a cena dos gafanhotos, né? Essa parte foi filmada no Canadá, é uma parte do filme em que eles estão numa colheita e tem uma invasão de gafanhotos, tem uma chuva de gafanhotos. E eles, para fazer essa chuva, essa infestação de gafanhotos, eles contrataram 2 helicópteros, e esses helicópteros sobrevoavam a cena, né, que estava acontecendo na hora da infestação, e eles jogavam cápsulas, né, jogavam amendoins assim na casca, e aquele muito amendoim caindo do céu para simular a infestação de gafanhotos. E aí o Terence Malick pediu para que os atores contracenassem andando ao contrário, andando para trás, fazendo cenas ao contrário, porque na hora que eles colocassem a cena girando, esses amendoins subiriam. E tem essa cena aí, daqui a pouco eu passo para vocês, vocês vão dar uma olhada, e é muito legal, porque parece realmente que está tendo uma infestação ali de gafanhotos e, na verdade, é uma chuva de casca de amendoim. E essa é uma das magias do cinema que encantam a gente até hoje, né? Esses efeitos especiais que a gente nem imagina. Hoje, muita coisa feita no computador, mas essa era feita no braço, na criatividade, que eu valorizo muito mais do que feito no computador hoje. Então é isso, o papo hoje foi sobre o Néstor Almendros, um grande cinegrafista, um grande fotógrafo, um diretor de cena fantástico. Ele faleceu bem cedo, ele tinha 60 e poucos anos, morava em Nova York, e não temos mais a arte de Néstor Almendros, mas temos as lembranças, as memórias dele aí através dos filmes, para que para o nosso público nacional, né, a gente aqui brasileiro, o Néstor Almendros também fez a fotografia de filmes que a gente cansou de ver até na sessão da tarde, como Lagoa Azul, é todo feito por ele, e Kramer versus Kramer também, que é um filme com Dustin Hoffman, que é um filmaço também, tudo fotografia do Néstor Almendros, tá bom? É isso aí, muito obrigado pela audiência. Na próxima semana eu volto com outro assunto aqui dentro desse canal. Um abraço, até lá.